E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Casa de Repouso Modelo. Eu me chamo Roberta, criei esse canal para a gente falar mais sobre esse mundo das instituições de longa permanência, trazer mais conhecimento e informação sobre esse mundo, falar um pouco mais mesmo sobre uma área que praticamente ainda ninguém fala, onde tem muito preconceito. Então aqui é um canal que você vai encontrar conteúdo voltado para quem já tem instituição, mas surgem dúvidas aí, né, no decorrer da nossa trajetória, da nossa caminhada. Então aqui você vai encontrar muito vídeo que vai te ajudar, te dar uma direção, te trazer respostas. Também é um canal voltado para quem deseja abrir uma casa de repouso, mas não sabe nem por onde começa, os primeiros passos, entender um pouquinho mais sobre esse mundo. Então aqui você vai encontrar bastante conteúdo voltado aí para essa área. E eu também sempre digo que é um canal voltado para quem tem curiosidade, né, para saber como funciona essa área. Então, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, você se inscreva, deixa aqui sua pergunta, seu comentário, que eu sempre faço o possível para responder todos vocês. Se você também não me segue lá no meu perfil do Instagram, eu te convido a me seguir por lá, @Casa de Repouso Modelo. Me siga por lá também, lá diferente daqui, eu posto conteúdo voltado para essa área todos os dias. Aqui é semanalmente, né? E lá são todos os dias conteúdos voltados para essa área. Então, se você tem interesse em entender um pouco mais sobre esse mundo, me siga por lá também. Bom, a gente está numa sequência aí de vídeos sobre vivências e experiências minhas, nesses 14 anos aí, né, de trajetória. E eu acho muito válido todos esses vídeos que eu tô fazendo para agregar para vocês, né? Muitas vezes vocês conseguem se identificar em alguma situação muito parecida com a minha e ouvem, né, como que eu saí dessa situação, de que forma eu resolvi alguma questão, e isso pode te ajudar, né, também te auxiliar em algum momento aí que você possa, ou alguma situação, né, que você possa estar vivendo. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre quando e por que eu decidi não atender idosos de alta complexidade, né? Isso, gente, já faz algum tempo, tá? Isso tem virado uma tendência ou tem sido algo mais pensado nos dias de hoje, até por conta dos pisos salariais aí, né, dos aumentos que os profissionais da área da saúde estão para ter, né? Principalmente técnico e enfermeiro, então essas coisas estão sendo revistas um pouco, mas isso foi lá atrás, né, comigo. Por quê e em que momento, né, isso aconteceu? Bom, quando a gente decide entrar nesse mundo das casas de repouso, lá na própria legislação, ela nos permite atender idosos grau 1, 2 e 3, certo? Então, assim, a gente pode atender idosos de todos os graus de dependência, isso está na legislação e tá tudo certo. Agora, algo entre estar na legislação e ir para a parte prática, para a vivência do dia a dia e tudo mais, é um pouco diferente, né? Então, assim, eu atendia basicamente grau 1, 2 e 3, atendia todos os graus, né? Com maior número entre 1 e 2, menor número de grau 3. E o grau 3, ele pode variar dentro da sua necessidade, né? Então, digamos, a gente pode ter um grau 3, que a gente considera já no nível cognitivo muito avançado da doença, né, com alguma demência e tal, que já não consegue mais interagir muito, nem formar frases, nem ter a compreensão do tempo, do espaço e tal, mas a sua parte física tá totalmente preservada, então consegue caminhar, ainda consegue ir ao banheiro, fazer algumas atividades ali do seu dia a dia sozinho, mas neurologicamente ele já está muito comprometido. Isso é um grau 3, né? E a gente tem, por exemplo, um outro grau 3, que daí é lá no outro extremo, que são idosos já totalmente acamados. Então, e o acamado que eu quero dizer não é restrito ao leito, mas acamado no sentido de que não consegue se ajudar para mais absolutamente nada. Então, ele é 100% dependente. Desde uma higiene, troca de fralda, banho, alimentação, e essa alimentação ela pode ser dependente tanto de via oral ou de uma sonda, né? Enfim, isso é considerado já um idoso de maior complexidade, né? E ainda vamos além disso, ainda além da sonda, a gente pode ter idosos que fazem uso de traqueostomia,
uso contínuo de oxigênio, né, por ter algum tipo de dependência desse oxigênio, às vezes a própria doença pulmonar, né, o DPOC, leva a um uso contínuo e uma dependência daquele oxigênio, né? Então a gente vai ver vários níveis aí de comprometimento dentro desse grau 3. E aí a gente acaba às vezes se vendo numa situação inusitada, no sentido de que a gente não imagina que um idoso nosso possa ir. Na verdade, não é que a gente não imagina, a gente pode até imaginar, mas assim, às vezes não pensa, não reflete sobre isso, que foi o meu caso, né? Eu tinha idosos assim, comprometidos, mas não num nível muito alto de comprometimento. E até viver uma situação em que um idoso meu, ele já morava comigo há 3 anos e ele acaba tendo um mal ali, né, passando mal e tudo mais, ele não estava muito bem, e ele é internado e ele piora no hospital, ele fica em torno de 1 mês internado, praticamente dentro do hospital, e quando ele ganha alta, eles estavam tentando tirar ele da traqueostomia, né, já estavam tentando desmamar ele, né, e tal, mas não conseguiam, ele não conseguia ficar sem, e aí nessa tentativa, eles decidiram então dar alta com a traqueostomia mesmo, né? E aí surge aquela situação, porque eu nunca tinha recebido um idoso com tráqueo, eu não tinha as pessoas próprias para isso, assim, com a experiência, a vivência nessa área, né? E nem eu mesma tinha tido experiência com isso, porque minha formação é nutrição, né? Eu nunca fiz enfermagem ou coisas, ou técnico de enfermagem. Então era algo que me bateu ali naquele momento, né? E eu pensei, meu Deus, eu não tenho a estrutura, nem a estrutura de pessoas e nem estrutura física, né? Para atender um idoso com comprometimento assim. Se acontece alguma coisa, a gente não sabe fazer a higiene ali, aspirar o idoso, né? Então aquilo me preocupou muito. O filho dele falou que ele ia receber alta dali uns dias com a tráqueo mesmo. E aí nós chegamos num momento de uma conversa difícil, porque eu tive que dizer para ele, olha, eu não tenho a estrutura nem de pessoas e nem física para atender, né? E por sorte, nesse caso específico, ele era um familiar muito consciente, né? E ele sabia que a minha casa era uma casa, era uma residência, né? E que de fato eu não tinha condições de atendê-lo, né? E que eu também não iria contratar um enfermeiro ou um técnico que ia acabar me acarretando no enfermeiro às vezes, né? Por conta dele, né? Do familiar dele, do pai dele, que seria inviável isso, né? E foi o primeiro momento que eu parei para pensar sobre isso, porque eu não tinha isso em contrato, eu não tinha isso especificado em lugar nenhum, né? E aí esse momento eu converso com ele, falo, olha, tudo bem, né? Ele tá para receber alta nos próximos dias, não tem como você arrumar às vezes um lugar assim, pá, né, de um dia pro outro. Traga ele para cá, ele recebe alta, o quarto dele tá ali aguardando ele e tal. A gente vai tentar encontrar um profissional para dar esse suporte para ele, né? Eu passei essa responsabilidade pro familiar com o meu auxílio, então eu ia tentar também buscar alguém, mas isso seria por conta dele, né? Até que ele encontrasse uma casa que tivesse a estrutura, né? Tanto estrutura de equipamentos, enfim, até de pessoas, né? Para poder atender ele da forma correta. E foi exatamente isso que aconteceu, né? E agora veja, a partir desse momento, o que eu faço? Eu preciso refazer uma cláusula do meu contrato, eu preciso colocar isso no meu contrato. Porque foi a primeira vez que eu vivi uma situação dessa, né? Os meus idosos, quando pioravam, eles acabavam indo a óbito, né? Falecendo. Então, eu não cheguei a ter um idoso numa complexidade assim, para que eu tivesse que tomar essa decisão, né? E aí eu altero o contrato, né? Então eu decido colocar ali que o idoso, se ele evoluísse para uma traqueostomia, se ele evoluísse para uma situação assim, descrever qual era essa situação, eu não iria mais atender e aí nesse momento o contrato seria rescindido automaticamente. É difícil isso, gente? Claro que sim, porque muitas vezes, como até nesse caso, era um idoso que estava comigo há 3 anos, então
não é algo assim que você, então tá, pode levar, não vou mais atender, tá? E leva e se vira e dá o seu jeito. Não é isso. Mas a gente também, pra mim, não era viável e nem interessante, falando em termos de negócio, por causa de um idoso, ou talvez quando fosse aparecer um outro idoso, assim, pra mim, com uma complexidade tão grande, né, que necessitasse de uns cuidados mais rigorosos, para ter uma pessoa ali pagando, né, muito caro por esse profissional. E aí, então, eu altero o meu contrato a partir desse momento e especifico isso em todo momento que entra um novo idoso, falo, olha, se evoluir para uma situação assim, a nossa estrutura ela é uma residência, né, nós não vamos ter condições de continuar fazendo o atendimento desse idoso. E agora, por conta dessa lei, né, que está para ser aprovada com relação ao reajuste dos pisos salariais e tal, isso tem aumentado essa conversa entre as instituições, né? Tem chegado muita dúvida voltada nisso para mim, falando, né, e assim, chegando num ponto que realmente eles estão observando que não vai ter muito como atender idosos com grande comprometimento, porque aí vai te exigir uma equipe técnica e isso te gera um custo muito alto e nem sempre a gente consegue repassar isso para a família, né? Claro que tem casas que vão já especificamente para esse tipo de público e tá tudo certo, aí você vai estar precificando corretamente e você tem a estrutura toda montada pensando nesse público, né? É completamente diferente de uma residência geriátrica, né? Então, essas discussões, essas conversas, elas têm acontecido cada vez mais, mas você veja que isso para mim foram muitos anos atrás, né, que houve essa necessidade de ajuste. Então, é algo a se pensar, porque eu, de fato, nunca tinha pensado, a gente sabe que o idoso pode evoluir, mas eu não tinha pensado que isso iria acontecer comigo, ou em que momento, até hoje não aconteceu, então nós vamos levando e tal, e até que realmente acontece, e por minha sorte foi com um familiar bem consciente e tal, então não tive problema, mas poderia ser com um familiar um pouco mais complicado, e isso poderia ter me gerado algum tipo de dor de cabeça maior, enfim, então é algo que é importante a gente pensar, né? Se você vai atender, se você tem condições de atender, enfim, de que forma que você vai fazer tudo isso, para que você se respalde, né, corretamente ali através do seu contrato, tudo muito bem explicado, para que lá na frente você não tenha que passar por nenhuma situação chata ou desagradável, né, por conta disso. Beleza, gente? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Escreva aqui pra mim nos comentários se você também já viveu situações assim, teve que correr alterar o seu contrato depois de alguma vivência ou experiência, aí a gente vai lá, corre e altera, né? Por conta de situações que a gente não imagina às vezes passar. Se você não é inscrito ainda nesse canal, te convido novamente a se inscrever, deixar aqui seu comentário, sua resposta, que eu sempre faço possível para responder todos vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Até!